Esse é o capítulo de número 2 da nossa aula de homilética, a arte da pregação, o pregador e a interpretação da Bíblia. O vídeo vai ser gravado em duas partes, essa é a primeira parte, e nós vamos aprender agora o que é hermenêutica, porque antes de nós iniciarmos a preparação do sermão, antes de nós prepararmos o esqueleto do sermão, o esboço do sermão, organizar a mensagem, nós temos que ter a mensagem. Sabemos que a mensagem, ela emana de Deus. Deus é quem dá a mensagem, mas nós temos algumas ferramentas pelos quais nós podemos buscar, nós podemos cavar, nós podemos ir em busca da mensagem de Deus. Deus, Ele ilumina nossas mentes, mas Ele não tira o trabalho de nós pesquisarmos, estudarmos e cavarmos. E nós passamos para os alunos, e também está no nosso canal, os 10 passos para um bom estudo bíblico. E é muito importante você que não assistiu ir lá assistir os 10 passos de um bom estudo bíblico. Antes de nós falarmos do que é hermenêutica, vale ressaltar o que é exegese. Exegese é uma palavra grega que quer dizer tirar, sacar do texto. É diferente de exegese, que quer dizer colocar o nosso pensamento no texto, colocar as nossas ideias no texto. A exegese, ela é lá e então, ou seja, refere-se ao passado, ou seja, refere-se àquelas pessoas que viveram aquela história, que viveram aquele enredo, e logo essa mensagem da exegese, nós procuramos saber o que aqueles que estiveram naquele tempo receberam e como que eles receberam aquela mensagem, como que eles receberam aquela história, como que eles participaram daquilo ali, como que eles viram, como foi a visão deles ao participarem dos fatos, qual foram no sentido de ensino, o momento pelo qual eles receberam aquele ensino e qual foram a reação deles receberem o ensino, qual foram o seu coração estavam abertos, quais foram os desafios pelos quais eles deveriam enfrentar. Então lembra que todas as perguntas que nós devemos fazer estão relacionadas com o passado na exegese. Então a exegese é lá e então. Tá? Agora, hermenêutica é aqui e agora. E nós vamos ver que a palavra hermenêutica, ela vem da origem do deus grego Hermes, né? Da origem grega, tá? A palavra hermenêutica é hermeneuin, e ela é tida como a arte da interpretação, sendo associada ao deus grego Hermes. Hermes era responsável por trazer a interpretação. Ele traduzia tudo que a mente humana não compreendesse. Ou seja, a mente humana não compreendia, então Deus Hermes, que é da mitologia grega, ele trazia, ele transmitia, ele traduzia e ele explicava de forma que as pessoas, os seres humanos, conseguissem compreender as mensagens dos deuses. Então, vale ressaltar que Hermes, a partir dessa palavra de Hermes, que quer dizer traduzir, né, o que a mente humana não consegue compreender, então foi tirada essa palavra hermenêutica, que quer dizer a arte da interpretação, ou como entender os textos ali, sendo chamado de o Deus intérprete. Então, essa palavra hermenêutica, ela é oriunda de Hermes, o Deus que trazia essa mensagem aos seres humanos, a mensagem dos deuses aos seres humanos, para que eles compreendessem. Lembre que isso é tudo mitologia grega, e nós temos uma grande influência da filosofia grega, da cultura helenista, e nós vamos entender que essa palavra, ela tem uma origem pagã, mas a ferramenta pelo qual nós iremos utilizar para aprender os estudos da Bíblia, ela não é pagã, amém? Porque existe hermenêutica jurídica, existe hermenêutica teológica, existe hermenêutica em várias áreas, hermenêutica na medicina, ou seja, o meio pelo qual os médicos interpretam, o meio pelos quais os advogados, os juristas interpretam de determinada lei, e também nós temos a hermenêutica teológica, pelo qual as ferramentas que nós temos para entender e para compreender os textos bíblicos. Vale ressaltar que a exegese ela é uma das ferramentas da hermenêutica, porque a exegese nós vamos aprender o lá e então, o passado, pesquisando através das palavras das línguas originais do grego, do hebraico, do aramaico, aprendendo a questão do contexto cultural, do contexto histórico. Mas a hermenêutica, ela quer dizer o que lá e então, que é a exegese, tem a ver comigo aqui e agora. O que lá e então tem a ver comigo aqui e agora. Então, isso refere-se à aplicação. Tá? Então, a hermenêutica vai trazer o que é do passado para o presente, de forma que as pessoas consigam compreender com maior facilidade. Amém? Então tem algumas dicas aqui muito importantes acerca da hermenêutica, do estudo bíblico, para que depois nós possamos preparar o sermão. Vamos lá. Quais são as principais perguntas
que devem ser feitas ao texto antes de pregá-lo. Primeira pergunta: quem escreveu o texto? Quem são os personagens do texto? Segunda pergunta: quando escreveram esse texto? Quando que o autor escreveu esse texto? Ou quando se desenrolaram esses fatos? Amém? Em terceiro lugar, por que ele escreveu esse texto? Por que esse autor ele escreveu esse texto? Tá? Terceiro, para quem, na verdade é quarto, né? Para quem escreveu esse texto? Então, primeiro, quem escreveu o texto? Quais são os personagens do texto? Tá? Quando esse texto foi escrito, em segundo lugar, e quando se desenrolaram os fatos? Tá? Terceiro lugar, por que esse autor escreveu o texto? Quarto lugar, para quem foi escrito esse texto? E quinto, qual é o significado desse texto? Então, essas perguntas que está lá também no nosso estudo dos 10 passos para um estudo bíblico, são as perguntas jornalísticas. Então, nós vamos fazer as perguntas para o texto. Isso é também um exercício hermenêutico que, na ferramenta da exegese, nós utilizamos para aprender melhor e adquirir melhor, extrair melhor o conteúdo, os contextos ali do texto. Amém? Então, vamos lá. Quais são as 4 regras, tá, da interpretação da Bíblia para os iniciantes? A primeira regra é não basear o ensino e pregação numa passagem obscura, mas sempre usar passagens claras. Meu pai dizia para mim assim: se não sabe pregar sobre as profecias de Ezequiel, se não sabe ministrar sobre as profecias apocalípticas, então fala sobre Zaqueu. Hoje veio salvação a esta casa. Pastor Antônio Gilberto diz assim, desde ficar inventando, né, trazendo interpretações e coisas obscuras dentro do texto, trazendo inovações, amarre a tua cordinha no pé da cruz e dê volta na cruz. Fale sobre Jesus. Não é? Então não queira inventar ou trazer, tentar explicar textos difíceis pelos quais nós não sabemos muitas vezes nem os básicos, tá? Então está iniciando, procura textos simples, tá? E não passagens obscuras, difíceis, tá bom? Segundo, sempre interpretar o texto de acordo com o seu contexto. Então nunca isole um texto, nunca isole um versículo. Sempre observe o que está antes e o que está depois, o que está anteriormente e o que está posteriormente do texto. Isto é o contexto. Tem um contexto imediato, que é os capítulos que está perto, tá bom? Tem o texto ali, o versículo ou a perícope, a ideia do texto. E tem os capítulos que estão próximos, ou o capítulo que está próximo ou o capítulo anterior e posterior. Esse é o contexto imediato. O contexto remoto é o que a Bíblia inteira diz sobre esse texto. Você pega uma palavra, uma cidade, o nome de um personagem, e você vai observar um ensino, e você vai observar na Bíblia o que tem a ver com aquele texto, tá bom? Para que você tenha uma luz aí no sentido geral de contexto. Você não pode isolar para interpretar. Terceiro, evitar passagens difíceis de interpretar, a menos que conheça profundamente. Então, se você conhece profundamente o texto, estudou profundamente o texto, então pregue aquele texto. Esse texto é muito difícil, você não conhece profundamente, então procura outro texto. Se Deus ele te levar a um texto, eu creio que Ele dará também iluminação para que você possa pregar dentro daquele texto. Mas cuidado em pensar que é Deus e ser você mesmo, tá bom? Então, quarto, respeitar o pano de fundo cultural e histórico da passagem em apreço. Então, tome cuidado, tá bom? Tome cuidado. E você tem que respeitar, você tem que olhar o contexto, você tem que olhar o pano de fundo histórico, você tem que olhar a questão cultural do texto. Amém? Então, essas são as 4 regras básicas da interpretação da Bíblia para iniciantes. Vamos lá. 3 termos fundamentais da bibliologia. Isso é muito importante, tá? São os 3 termos fundamentais